Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, certo? A vossos filhos, a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então esse texto está escrito por Lucas no livro de Atos, provavelmente foi escrito ali por volta do ano 50, 60 depois de Cristo, tá? Esse texto, ele é um relato de Lucas a respeito do que aconteceu no evento do Pentecostes, que depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, 120 irmãos com os apóstolos, né, reunidos num cenáculo, que era uma sala mais ou menos parecida com essa daqui, né, que é uma capela, mas aquilo lá era um cenáculo, uma sala. E quando o Espírito Santo desceu, eles foram cheios, falaram noutras línguas e saíram do cenáculo e foram para o pátio do templo. E lá no pátio do templo, que templo é esse? O templo que Herodes havia construído por 46 anos trabalhando. E aí, quando termina aquele mover do Espírito Santo, eles saem e encontram ali uma multidão, por ocasião da festa do Pentecostes. Essa multidão estava presente ali em Jerusalém, e o Pedro toma a palavra e começa a pregar. E o Pedro vai falar que as pessoas precisam aceitar Jesus, o Pedro vai falar que as pessoas precisam se batizar, precisam se integrar na igreja através da ceia do Senhor e precisam ter uma vida funcional. Mas além disso, Pedro diz que as pessoas também devem ser cheias do Espírito Santo. E aí, Pedro procura resolver uma questão. Qual é a questão? Será que esse fenômeno que está acontecendo diz respeito apenas aos 12 apóstolos, que naquela ocasião não eram nem mais 12, porque o Judas Iscariote tinha traído Jesus e já tinha ido se enforcar, né? Então, será que essa promessa diz respeito apenas aos 12? Era uma pergunta. Será que essa promessa diz respeito apenas àqueles demais irmãos que estavam reunidos ali, que tinham seguido Jesus? Ou aquela promessa do derramar do Espírito Santo, do ser cheio do Espírito Santo, do ser revestido de poder através do Espírito Santo, também dizia respeito a outras pessoas? E aí Pedro vai e fala, isso daqui que vocês estão vendo hoje, que é esse derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, diz respeito a nós, apóstolos. Sim, nós temos aqui a bênção de puxarmos a fileira, isso aqui é uma coisa nossa. Diz respeito a esses outros irmãos que completam ali quase 120, porque esses irmãos, na maior parte deles, eles andaram com o Senhor de verdade mesmo, tocaram em Jesus, no Cristo histórico, tocaram nele, então diz respeito a eles. Mas não diz respeito só a nós. Isso daqui não é circunscrito a nós. Isso aqui não é restrito a nós. Isso também diz respeito a vós. Quem são os vós aqui? Aqueles ali que estavam do lado de fora do cenáculo, que não tinham experimentado o derramar do Espírito Santo. Isso diz respeito também a vós. Quer dizer, essa mesma virtude que veio para nós, Deus também partilha, Deus também comunica, Deus também derrama sobre vós. Aí o povo disse, amém, então isso aí é para nós também. Então a gente também pode ser cheio do Espírito? Também pode ser cheio do Espírito. E a gente também pode ser revestido de poder? Também pode ser revestido de poder. E a gente também pode falar em outras línguas? Sim, também podem falar em outras línguas. E a gente também pode ter dom? Pode ter dom. E a gente também pode ter funcionalidade na obra? Também. Quer dizer, essa graça de Deus não é circunscrita, não é limitada, ela não é elitista, ela não é separatista, ela não é segregadora, não. É uma graça de Deus que Deus está derramando a partir da igreja, a partir dos apóstolos, mas para todos os homens. Aí
ou eles fazem uma pergunta no inconsciente. Qual é a pergunta? A pergunta é assim: bom, então diz respeito aos apóstolos, diz respeito aos outros irmãos que formam o primeiro grupo dos 120, diz respeito a nós, os 3.000 que estão presentes aqui, que vão aceitar o Senhor, mas e os nossos filhos? A nossa geração, será que visita a nossa casa? Será que a nossa casa e a nossa família tem desdobramentos, tem ressonâncias do poder de Deus? Ou será que isso Deus só faz num ambiente cultico? Deus só faz nas capelas, nas catedrais, só no ambiente religioso? Ou será que isso também invade as nossas casas e alcança os nossos filhos? Alcança aqueles que têm vínculos de parentalidade conosco? Aí Pedro diz respeito a vós, mas diz respeito também aos vossos filhos. E aí? Então quer dizer que visitou a nossa casa, amém? Não, mas diz respeito a quem está longe. Poxa, eu tenho um amigo que está lá no outro continente, lá no outro estado. Eu tenho um amigo que está lá no outro bairro, lá na outra cidade. Eu tenho alguém que está longe. Então, os que estão longe também podem ser alcançados. Veja que Pedro está fazendo a exposição. Os que estão longe, essa promessa também vai alcançar. Bom, então o Senhor vai alcançar os apóstolos, aqueles que estão formando ali os 120 que andaram com o Senhor, os 3.000 que estão conhecendo o Evangelho agora, os filhos, sim, e os filhos dos vossos filhos, e a todos os que estão longe. Aí Pedro diz: na verdade, isso alcançará todos quanto o Senhor chamar. E nesse todos quanto o Senhor chamar, Pedro estava pensando em nós, estava pensando em cada um de nós. Pedro não nos conhecia, Pedro não nos é um contemporâneo, Pedro não tinha nem ideia de nós, mas Deus sabia que nós seríamos chamados também. Deus sabia que nós seríamos alcançados. Deus sabia que nós seríamos também convencidos pelo Evangelho. E quando Deus, na fala de Pedro, demonstra o seu pensamento sobre nós, Deus diz: a estes que eu chamar, seja onde for, seja quando for, seja da estrutura social que for, a estes que eu chamar, essa promessa também é para eles, essa promessa também é para nós. Por isso essa promessa é para você. Você foi chamado pelo Senhor, amém? Eu não sei como que você se converteu, não sei se você veio para a igreja por meio dos seus pais, eu não sei se você veio para a igreja conhecendo o Senhor na sua adolescência, não sei se você veio para a igreja por causa de uma namorada, né? Por causa de uma menina. Às vezes você vê, homem, acontece muito isso, o homem vai aonde a paixão está, e aí se a paixão está dentro da igreja, ele vem para a igreja por causa da paixão. Então, às vezes você veio para a igreja por causa da paixão, se apaixonou e veio para a igreja. Às vezes veio para a igreja por causa de um luto, às vezes veio para o evangelho por causa de um desemprego, às vezes veio para o evangelho por causa das drogas, estava escravizado no álcool, nas drogas ilícitas, em todo tipo de vício e de amarras. Não sei como você foi chamado, mas você foi chamado. Você foi convencido, você foi esclarecido e você foi alcançado pelo Evangelho. E porque você foi alcançado pelo Evangelho, você está dentro desse texto aqui. Tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado, você foi convencido, você foi transformado, regenerado, salvo, perdoado, reconciliado. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você agora é um escolhido de Deus, um predestinado para o céu, um vocacionado para o celestial. Você é servo de Deus. E por causa disso você se enquadra aqui. Essa promessa de ser cheio do poder do Espírito Santo diz respeito a nós também. Amém? Diga comigo assim: eu fui chamado e por ser chamado, tomo posse dessa promessa de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Essa promessa diz respeito a você. Essa promessa diz respeito a você. Quando a gente pensa em ser cheio do Espírito Santo, nós temos que refletir sobre o seguinte: é claro que a gente pode pensar em ser cheio do Espírito Santo em dois aspectos. No primeiro aspecto,
é ser cheio do Espírito Santo a partir da percepção paulina de ser cheio do Espírito Santo. E a percepção paulina de ser cheio do Espírito Santo, ela está enquadrada lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque o vinho sempre desemboca na contenda. O camarada começa a tomar um vinho com outros, são amicíssimos, daqui a pouco as rusgas começam, as diferenças se acentuam e a separação acontece ali. Quebra de amizade, de vínculos familiares, né? Perda de emprego, uma vida terrível a partir do vinho. Então Paulo diz, no vinho há dissolução, no vinho há contenda, no vinho há uma conduta caminhando para o mal e a perversidade em todos os aspectos. Então não vos embriagueis com vinho. Mas aí ele vai e fala de forma positiva. Tá bom, então. O ser humano, ele é um ser ocado. O que quer dizer isso? Ele é um ser lacunoso, ele é um ser que precisa ser completado. Ele é como uma casa, que não pode ficar vazia. E ele tem um interior dele que precisa ser ocupado. Se ele não pode ocupar com vinho, quer dizer, se ele não pode encontrar prazer no vinho, se ele não pode encontrar realização no vinho, se ele não pode encontrar prazer, completude no vinho, se ele não pode encontrar paz no vinho, então ele não pode ficar sem outro amparo. Qual é o amparo que vai lhe sobrar? Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, porque o resultado do vinho é contenda, mas enchei-vos da presença do Espírito Santo de Deus, se completem da presença do Espírito Santo de Deus, se encham do Espírito Santo de Deus, revistam-se do Espírito Santo de Deus. E aí, quando Paulo está falando sobre isso em Efésios, ele vai dizer o seguinte, bom, o que é então ser cheio do Espírito Santo a partir dessa perspectiva? O que seria então ser cheio do Espírito? O que seria então ser revestido do Espírito? O que seria então ser tomado pelo Espírito a partir dessa perspectiva paulina? Paulo vai trabalhar o significado de ser cheio do Espírito Santo na continuidade da carta aos Efésios, no capítulo 5 ali. Então, o que vai dizer ali? Que ser cheio do Espírito Santo, em certo aspecto, na visão paulina, é você desdobrar isso através de uma vida proba, através de uma vida ilibada, através de uma vida reta, através de uma vida justa. Ou seja, não é para você ser cheio do Espírito Santo e continuar tendo uma vida dissoluta, irresponsável, ter uma vida de pecado, ter uma vida de comprometimento com esse mundo, comprometimento com esse tempo. Paulo diz, não, ser cheio do Espírito Santo quer dizer desenvolver uma vida de retidão, uma vida de prudência, uma vida de diligência, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de serviço a Deus, uma vida de revolução de mente, uma vida de transformação de coração, uma vida de mudança de postura, uma vida de justiça e piedade e santidade autênticas. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, Paulo diz, você tem um transtorno na sua conduta. E por quê? Porque você passa a andar na contramão do mundo, você passa a andar de forma subversiva ao padrão do mundo. O mundo caminha aqui e você caminha na contramão. E alguém diz, você está indo no caminho errado. Não, estou indo no caminho errado a partir da forma do mundo de enxergar a existência. Mas eu estou indo no caminho certo, porque eu estou indo a partir do pensamento, da vontade, do querer de Deus. E a Bíblia diz assim, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Mas aquele que ama a Deus, rejeita o mundo e faz a vontade de Deus. E esta é esse é o efeito, esta é a consequência, na visão de Paulo, de ser cheio do Espírito Santo. Então, para Paulo, um homem cheio do Espírito Santo não é um cara que fica aqui na igreja pregando,
não é um cara que fica aqui na igreja cantando. Paulo não identifica, ele não demonstra que ser cheio do Espírito Santo é ter essa vida paroquial, né? E reprovada. Por que não? Porque, como alguém já citou aqui nós estamos dentro de uma redoma, aqui dá tudo certo. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma fortaleza, de uma segurança. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele disse assim: pastor Henrique, o senhor sabia que eu fico torcendo para o culto não acabar? Aí eu, por quê? Aí ele falou: porque a vida lá fora é tão doída, pastor, então eu fico querendo que esse culto dure mais e mais e mais e mais. Você vê, tem gente que quer que o culto acabe para ir embora, mas ao mesmo tempo tem na igreja gente desesperada dizendo: não acaba esse culto não, eu quero ficar aqui, porque aqui é um lugar do conforto, aqui é o lugar do ânimo, aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da vida, aqui é o lugar da irmandade, da fraternidade, da paciência, da misericórdia, da cumplicidade, da amizade. Aqui é o lugar da interação, então aqui é uma delícia, não é verdade? Mas a nossa realidade, ela transcende essa existência nossa, as cercanias nossas da paróquia, né? Da vida da igreja, da vida da congregação. E aí, quando a gente vai para a vida normal, quando a gente vai para o dia a dia, para a vida como ela é, para a árdua realidade em que a gente tem que trabalhar e sempre se julgar sendo injustiçado porque está ganhando pouco, trabalhar e ter alguém que é menos capaz, menos experiente e menos vocacionado para aquela atividade, passando na carreira por nós e nós ficando para trás, isso aí vai nos tornando seres humanos reacionários, irritados, chateados, angustiados. Quando a gente vai lidando ali no casamento, com os filhos, os problemas domésticos, as dificuldades com o emprego, as dificuldades com a propriedade, seja a dificuldade com o imóvel, seja a dificuldade com o carro, sejam as lutas, as exposições que nós temos diariamente aos males que podem nos suceder. E aí quando a gente vai viver esse ambiente aí, a gente diz: bom, como que nesse ambiente eu posso ser cheio do Espírito Santo? Então Paulo vai trabalhar essa questão dizendo: meu irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito não reflete na sua vida aqui dentro do arraial cristão. Aqui é bem fácil você ser crente, aqui é bem tranquilo você ser crente. Agora, ser cheio do Espírito de verdade tem a ver com a sua vida lá fora, com as coisas que acontecem lá, com o seu dia a dia, com o que você faz. E Paulo vai dando ideias de como se comporta uma pessoa cheia do Espírito. Então ele vai falar do homem, ele vai começar com o marido. Ele vai falar: bom, o marido, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele ama a esposa. E Paulo dá a qualidade desse amor. Não é aquele amor filosofal, não é aquele amor para inglês ver, não é o amor meramente de passagem, é o amor autêntico. Ele diz: o marido, vós maridos, amem as vossas esposas, e ele dá uma qualidade, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então, como que é que Cristo amou a igreja? É como nós devemos amar nossas esposas. O amor de Cristo pela igreja, ele é um amor incondicional. Então o seu amor pela sua esposa, pela sua companheira, pela mulher de Deus que Deus colocou ao seu lado, deve ser um amor incondicional. Cristo tem um amor pela igreja que não depende do objeto, não depende da igreja, depende dele mesmo. Ele que ama, e ele não ama porque a igreja dá motivos para ser amada, ele ama porque ele decidiu amar. Há uma unilateralidade no amor de Cristo. Por quê? Porque ele ama a igreja e ele dá-se pela igreja, independente da igreja lhe fazer alguma coisa, independente da igreja lhe produzir, independente da igreja lhe retribuir. Não há uma relação contraprestacional, não há uma relação de troca mercantilista, não. Cristo ama a igreja, porque ele resolveu amar. E nós, como maridos, eu sou marido, eu estou há 20 anos sendo marido, não é brincadeira não a vida de casado, mas Paulo fala assim: vós maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, de forma incondicional. Agora, o amor de Cristo não é um amor só incondicional pela igreja, o amor de Cristo também, ele é um amor que tem a ver com uma disposição
de sacrifício, porque não é fácil se dar por alguém, dar sua honra, dar seu nome, dar seu dinheiro. Meu papai, por exemplo, ele falava, meu dinheiro é no meu bolso, né? E eu falava sempre, pai, mas se o senhor ama, o senhor pode confiar na sua esposa o seu valor, o seu dinheiro, não tem problema. No final da vida dele, meu pai acabou deixando a minha mãe cuidar das coisas dele, financeiramente falando, e ele foi muito feliz com isso, porque ela conseguia ali ajudá-lo nesse aspecto. Então, quando você ama como Cristo, você ama de forma incondicional, mas ama também no aspecto de sacrifício. Nós temos que fazer sacrifício pelos nossos casamentos. Eu não sei quantos são casados aqui, mas o suor deve ser derramado, dá trabalho. Como diz Gilbert Keith Chesterton, as famílias não vêm num pacotinho em nossas casas, todas prontinhas. Não, as famílias dão trabalho. É trabalhoso formar família, é trabalhoso, é árduo, é difícil manter o casamento. Tem dia que a mulher irrita, tem dia que a gente também irrita, tem dia que a gente não quer, né? Aquele diálogo, aquela conversa naquele tempo, naquele momento, daquela forma, etc. Mas nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui cheios do Espírito, e isso tem que desdobrar numa vida doméstica. E como que vai desdobrar lá? O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, entende? De forma incondicional, de forma sacrificial e de forma eterna. O seu amor não pode ser volúvel. Olha aqui, os machos que estão aqui, olha para minha cara aqui, ó. Você tem que fechar o seu coração para outras mulheres. Você está proibido de ficar abrindo as asas para outras mulheres. Pastor Henrique, o senhor entra nessa seara, se você não tiver essa fidelidade com o Senhor, você está fingindo ser cheio do Espírito. E quem fecha o coração somos nós. Somos nós que decidimos por aquela pessoa. E somos nós que decidimos não ter abertura e possibilidade para outra. Então toma cuidado com os flertes. Toma cuidado com as redes sociais. Toma cuidado com alimentar conteúdos e consumir conteúdos pornográficos ou de exposição. Isso vai abrindo portas, isso vai cedendo espaço, e daqui a pouco, quando você vê, você é um casado sem estar casado, você é um marido sem ser marido, e você é um crente oco do Espírito Santo, um crente nominal, um crente só que preenche, que consta na lista dos ministérios e das denominações aqui nessa terra, mas não tem nada lá no céu. E o desafio de Deus para nós é nos fecharmos. Hoje em dia nós estamos numa sociedade que o princípio da monogamia no casamento, ele está sendo cada vez mais relativizado. Então já se fala, por exemplo, da aceitação do antigo concubinato, né? Da antiga conduta de convivência paralela à esposa, não é verdade? Já se fala hoje, sabe do que? A palavra que está na moda? A palavra trisal. Aí você diz, pastor, Deus me livre e guarde, eu nunca cairia numa dessas. Preste atenção, obrigado, viu? Deus abençoe. Eu nunca cairia numa dessas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, quem está em pé, cuide para que não caia. Você não é forte não, você não é Superman não, você não é o Clark Kent não. Você é um homem suscetível a todas as paixões dessa terra. E se o diabo, o mundo e a carne solaparam grandes vultos da história, não é você que vai conseguir superar, né? Não é você que vai conseguir triunfar. Por isso que as escrituras falam assim, quanto à prostituição, qual que é a palavra de Deus para nós? Quanto à prostituição, fuja! Eu vou começar a trocar conversas, eu vou trocar olhares, eu vou trocar brincadeiras, eu vou trocar palavras. A palavra de Deus diz, fuja da área, porque o casamento, ele tem essa característica de ser um evento monogâmico. Deus não nos quer abrindo asas. E quem que vai fechar? Somos nós. Eu, gordo, eu tenho 170 quilos. 170 quilos, eu sempre fui gordinho, tenho 170 quilos, né? Mas jogo bola ainda, viu? Se deixar, eu faço um pivô aí que você não imagina não, hein? Aí, depois você visita minhas redes sociais para você ver os vídeos do meu DVD lá que eu estou montando, tá? Aí é o seguinte, eu tenho 170 quilos, e eu sou pastor, sou advogado, sou escritor, trabalho em várias coisas. E é claro, essa questão, essa posição social faz com que hajam
procuras, conversas, e qual deve ser a minha postura como servo de Deus, mas sobretudo como homem, independente de ser pastor. Porque a justiça não está no pastorado, a justiça está em ser crente, e em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, qual que deve ser a minha postura? A minha postura como homem é: não, eu escolhi a Mônica Cardoso Silveira para casar. Nós dissemos sim, dia 1 de março de 2003, Deus nos deu 2 filhos, nós edificamos uma família, e nós vamos fechar as brechas, vamos tapar os muros, e vamos resistir aos dias maus. Amém, irmãos? Amém. Então vós, maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se deu por ela. Um amor incondicional, um amor sacrificial, mas um amor também eterno. Ok? Primem pela monogamia nos relacionamentos de vocês. Não caiam no engodo de Satanás. Não, você pode ter 2 mulheres, 3 mulheres. Homens, vocês não estão dando conta de uma só. Como é que vai querer 2, 3? Pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Não faça isso. Não abra as portas. Eu trabalhei com meu pai muitos anos na padaria. E lá nós trabalhávamos, tinha forno a lenha, e era muito interessante porque as lenhas às vezes vinham aquelas toras que eles desciam com um guincho assim bem na porta da padaria, e a gente tinha que abrir, porque a tora, ela era uma lenha mais barata, porque não tinha lá que cortar a lenha, então era uma lenha mais barata. Então eu comprava essa lenha mais barata, vinha em tora. E como é que a gente abria a tora? Como é que você abre uma tora? Uma árvore gigantesca, tem um negócio chamado cunha. E essa cunha é um ferro assim, ó, certo? E aí você faz o quê? Você põe numa madeira dessa daqui, ó, aquela cunha aqui, e dá com o lado de trás do machado nela assim, ó. Ela fica fixa aqui. Você vai no meio, dá na outra e dá na outra. Depois você vem no machado e dá uma bem forte aqui, ó. Pá! Uma só. Pá! Quando você dá lá, a terceira é uma cunha, que é um cortezinho muito fino. Mas a hora é muito gostoso ouvir o som. Aquilo rasga, né? Cuidado com essas pequenas concessões, cuidado com essas pequenas aberturas, porque são essas pequenas concessões de uma troca de olhares, de uma troca de mensagens, de uma exposição que pode gerar uma ruptura gigantesca lá na frente. E Deus não quer isso para você. Você é templo do Espírito Santo. Deus tem projetos bonitos com você. Deus tem sonhos com você. Deus tem ideais com você. Pastor Henrique, mas eu já estou envolvido. Então presta atenção na minha palavra aqui, palavra pastoral. Toda a liberdade que o pastorzão me dá aqui, que o Lucas me dá e que os irmãos também me dão, você vai colocar essa situação diante de Deus e você vai ter uma radicalidade para resolver isso. Não interessa quanto você já tenha caminhado nesse caminho escorregadio e perigoso, mas se você já tem algum envolvimento ou alguma coisa que a sua família não sabe, que a igreja não sabe, você vai colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero resolver isso hoje, aqui e agora. Eu quero pôr um ponto final nisso aqui, Senhor. E você vai ver que Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória, Deus vai dar a solução, Deus vai dirigir você, e o Espírito Santo de Deus vai conduzir a sua vida, porque Deus tem planos com você, Deus tem projetos com você, Deus tem sonhos com você, Deus tem ideais com você. Então ser cheio do Espírito Santo, segundo Paulo, é o marido amar a esposa, e a esposa, aqui o assunto não é esse, então eu vou deixar lá para as irmãs, mas a esposa servir os maridos como a igreja se submete a Cristo. Então a esposa deve servir, mas esse é o modelo. Uma mulher cheia do Espírito não é aquela mulher que vem aqui para a igreja, que vai para o monte, não é isso, a luz da Bíblia não é isso. Em Efésios 5 Paulo vai dizer: não, vós mulheres, se são cheias do Espírito, então vocês têm que cuidar dos vossos maridos, cuidar dos vossos filhos, cuidar da casa. Se você trabalha fora, tem essa relação da dupla jornada, às vezes tripla jornada, às vezes quádrupla jornadas, não importa, mas você vai ter que cumprir isso, e a graça de Deus vai te preencher e vai te completar naquilo que lhe falta. A misericórdia de Deus vai lhe suprir naquilo que lhe é ausente. Então, mulheres, sirvam os vossos maridos, mas não sirvam por causa do medo, não sirvam por causa da agressão, não sirvam por causa da violência. Os irmãos, irmãos, eu parto do princípio que nós somos pecadores. Eu não parto do princípio que aqui é tudo santo. Não, eu parto do princípio que aqui é tudo pecador. Salvo pela graça de Deus, alcançado pela misericórdia de Deus e seguro pelo poder de Deus aqui.
É assim que a gente deve se olhar no espelho, sempre. Não duvide das suas potencialidades para o mal. Não duvide das suas potencialidades para a violência. Paulo vai falar, vós mulheres sirvam os vossos maridos, mas não pela violência. Você está proibido de levantar sua mão para sua mulher. E eu tenho que dizer isso aqui como homem que sou, como irmão de vocês, como pastor, como advogado também. A violência doméstica, ela é um caminho sem volta. Começa com um grito, depois começa com um palavrão, com um desrespeito, pequenos empurrões, e aquilo vai terminar com um crime passional dentro da sua casa. Aí você diz, pastor, mas eu sou crente, eu venho da igreja. Você é crente, mas você está tabernaculando nesse templo aí, nesse tabernáculo terreno, que é suscetível a todos os males. Então coloque o seu coração sempre em Deus, a sua mente em Deus. Teve ali uma rusga, uma discussão, que você está sabendo que aquilo vai entrar por caminhos de ofensa, peça licença, vai para o seu quarto. Paulo diz assim, coloca todas as suas petições, todas, inclusive os seus nervosismos, os seus descontroles, as suas destemperanças, coloque tudo isso em oração diante de Deus, porque haverá um poder do Espírito Santo nas horas de estresse da sua vida, e o poder do Espírito Santo vai te tomar ali naquele lugar, e quando você sair daquela oração, você vai olhar para ela como uma mulher que te ama, como uma pessoa que está construindo com você, e com quem você deve proteger, deve guardar, deve abençoar e deve servir. Amém, queridos irmãos? Tomem cuidado, vigiem com isso, em nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, vós mulheres, sirvam os vossos maridos, sirvam não pelo medo, não também pela recompensa. Tem muito marido que ele quer comprar a mulher, não faça isso. Não, essa mulher fica comigo, fica porque eu tenho dinheiro. Se ela fica com você por causa do dinheiro, essa mulher, esse relacionamento de vocês é um relacionamento papel de parede, a parede toda sem reboco, mas está lá o papelzinho de parede. A hora que você arranca o papel de parede, mostra aqui a condição real daquela situação. Não faça isso, não estabeleça relacionamento a partir de troca, não é assim. Você tem que estar comigo porque você me ama, você tem que estar comigo porque eu te amo, você tem que estar comigo porque eu tenho dado a minha vida a seu favor. E aí, nesse sentido, essa pessoa vai entender o amor. É muito interessante que não pode haver violência e também não pode haver relação de troca para ter esse serviço, e isso fala conosco. Não pode ter essa mercantilização. Quando eu falo essa troca, tem troca, mas não essa mercantilização. Sabe como é que é? Tem mulheres que ficam com homens porque o homem dá dinheiro. Aliás, quando a gente vê um homem feio com uma mulher bonita, nós machos assim, o que a gente faz? A gente já fala, ali tá por causa do dinheiro, não é verdade? Tá por causa da grana, tá por causa do dinheiro, não é? Mas essa forma, essa mentalidade, essa consciência precisa ser regenerada, precisa ser transformada. E por quê? Porque nós não podemos estabelecer relacionamentos com base em troca. Eu gosto do pastor Reginaldo, não é porque ele me convida para vir tomar café, porque tem café em casa. Eu gosto aqui do Lucas, não é porque ele me dá dinheiro, eu trabalho e ganho meu dinheiro. Eu gosto pela figura dele, vocês também, e dos meus amigos, e dos meus irmãos, e da minha família, etc, etc. Porque se a gente estabelecer relacionamentos de afeto, de afeições, apenas com base em troca, como nós vamos amar a nossa mamãe quando ela estiver lá dependendo de nós integralmente? Como vamos amar nosso papai quando ele desejar? Como vamos amar um filho especial que precisa ser cuidado integralmente? Não, senhores, nosso relacionamento não é com base em troca, é com base na nossa entrega e na gratidão e na voluntariedade do outro. E você vai encontrar essa voluntariedade. Então veja que Paulo, ele está falando, ser cheio do Espírito é o marido cumprir sua obrigação, a mulher cumprir sua obrigação, e os filhos, vós filhos, né? Antes de eu falar dos filhos, eu queria falar uma coisa sobre os homens ainda, a questão da mulher. Vós mulheres, sirvam os vossos maridos. Quando a gente olha para isso, lá no Gênesis fala que a mulher, o prazer da mulher será para o homem. E quando a Bíblia está falando sobre isso, em parte, ela está falando também sobre a vida íntima, sobre a vida conjugal, sobre a nossa relação com o sexo. O sexo precisa estar resolvido na nossa mente. Você é salvo, você é iluminado pelo Senhor, você é um crente iluminado pela palavra de Deus, mas o mundo anda, o problema é do mundo, nós não estamos no padrão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem um Deus que é o príncipe da Pérsia, que é
também príncipe desse mundo. O mundo vai passar com todas as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecerão para sempre. E você não pertence ao grupo dos que fenecerão, dos que perecerão, dos que não permanecerão, não. Você pertence ao seleto grupo daqueles que vão passar por tudo isso e permanecerão com o Senhor em nome de Jesus. Então você precisa ter resolvido essa questão. Qual o papel do sexo na Bíblia? Primeiro, para a procriação. Tem que ter relacionamento íntimo para procriar. É claro que hoje os casais estão tendo outros entendimentos e há de se respeitar a escolha do casal e da família, mas a intimidade, a conjunção carnal, o relacionamento íntimo, ele é para isso, viu, senhores? Ele é para filhos. A minha mamãe teve 18 filhos. Isso porque meu pai trabalhava à noite, meu irmão. Não é brincadeira não, filho. O velho chegava de manhã e dava conta do recado. Tá certo? Então, filho é para procriação. Você chega para minha mãe e fala: ô dona Patrocínio, por que a senhora teve tantos filhos, dona Patrocínio? Sabe o que ela fala? Você nunca leu na Bíblia não, rapaz? Você é da igreja e não sabe nada da Bíblia? Nada da Bíblia? Por que, mãe? Porque Paulo fala lá para Timóteo: ô meu filho, avise para as mulheres, que as mulheres salvar-se-ão dando luz a filhos. Eu tô salva, tenho 18 filhos. Ela fala isso. Aí eu falo: mãe, mas não é nesse sentido que Paulo está querendo falar lá, mãe. Mas ela, foi como Deus me esclareceu. 18 filhos. Então, para que é o relacionamento íntimo? Para a procriação. Mas não é só para a procriação. O relacionamento íntimo também é para a recreação. Para recreação, ele é playground mesmo. E você, varão, você precisa descer nesse playground, você precisa brincar nesse parquinho, você precisa desenvolver essa prática. Pastor, é pecado a gente sentir prazer? Pelo contrário, é uma bênção de Deus. Aliás, nós temos o livro de Cantares de Salomão, e no livro de Cantares, Salomão ilustra a condição do relacionamento de um homem com uma mulher, e você vê lá que ele não tem só o objetivo final da procriação, mas sobretudo da recreação, do prazer, de liberar a endorfina, noradrenalina, de liberar as enzimas, de prazer e de satisfação. Quando o indivíduo tem isso resolvido, ele tem mais paz, ele tem mais tranquilidade, ele tem mais prazer, mais felicidade na vida. Pastor Henrique, mas não estou assim, sabe, aquele gigante nessa área. Então, meu irmãozão, é a sua hora de procurar uma ajuda, e essa ajuda está aqui, ó. E nós não devemos olhar com um olhar preconceituoso, porque não é esta a identidade, não é essa qualidade, não é essa natureza da igreja. A natureza da igreja é de auxílio. Então, se você está com alguma dificuldade, está casado, não consegue cumprir isso, converse com o pastor, converse com os amigos. Pastor, mas eles vão me humilhar. Vão humilhar se forem carnais, se forem mundanos, se forem caídos, porque homens de Deus vão levar você a sério. Se é uma coisa que te incomoda, eu como seu irmão me sinto incomodado também. Se é uma coisa que te entristece, eu como seu irmão me entristece também. Se é uma coisa que te abala, eu como seu irmão me abalo também. Então tentar ajudar através de um conselho, através de uma troca ali de aconselhamentos e de experiências, através até da medicina. Tem muito homem que tem preconceito: eu não vou procurar um médico para isso, Tem sim que procurar um médico, e às vezes esse médico vai te ajudar nessa área, e você vai ter robustez nesse ambiente. Aí você diz: não, mas eu não preciso não tampe o sol com a peneira, não jogue sobre a sua cabeça um véu que para esconder uma coisa como se existisse, que não existe mais. Não, tenha coragem de chegar e conversar com a esposa, tenha coragem de repente trocar. Não troca com o mundano não, porque o mundano, quando você vai pedir conselho para ele, o que o mundano fala para você? O mundano fala para você se entregar às coisas mais ímpias, às coisas mais depravadas e deprimentes que existe, porque o final do ciclo do pecado é a angústia, a amargura mesmo,
Quem pecou aqui sabe que quando você peca, o final é uma angústia, uma amargura. Como diz Charles Haddon Spurgeon, o pecado é um gláudio, né? Que é aquela faquinha, como se fosse a faquinha aqui, ó, mas um gláudio que entra aqui do lado do sujeito e ele sente aquele gláudio. O pecado é assim em nós. Então você não pode pecar. Por isso peça para irmãos da igreja. E meu irmãozão, eu preciso conversar com você um pouco. O que é, cara? Eu sou casado e eu tenho uma vida, eu sempre tive uma vida legal, mas aconteceu isso. O que você me diz, meu irmãozão? Me dá um toque aí. Eu vejo que você é casado, você tem uma vida boa. Como é que é? Ah, rapaz, faz isso, faz aquilo, né? Vai te dar orientações. E na multidão dos conselhos, a sabedoria. A gente peca às vezes, fazendo coisas erradas, entrando por caminhos escusos, às vezes deixando a nossa família passar no meio dos nossos dedos. Por quê? Porque a gente não pediu ajuda. E aqui, irmãos, está uma comunidade de respeito, de amor, de misericórdia, de fato e de verdade, de um ombrear o outro, um ser arrimo para o outro, e dizer, nós vamos juntos, meu irmãozão, nós vamos juntos, em nome de Jesus, e Deus vai nos abençoar, Deus vai nos abençoar. Agora o casamento, o sexo não é só para a procriação e a recreação, ele também é para a profilaxia. O que quer dizer isso? Ele é para a prevenção. Sabe quando você foi lá tomar, né, as doses lá da vacina contra o Covid? Alguém que não quis ir, tudo bem, há de se respeitar também, mas a minha opinião é que deve tomar, essa é a minha opinião, se proteger, se precaver, às vezes não só por você, mas pelos seus pares. Vai encontrar o seu pai, a sua mãe, pessoas idosas, outras pessoas com comorbidades, e vai acabar sendo ali um agente transmissor desnecessariamente. Então é bom tomar, bom preservar-se nessa área, mas quando você toma vacina, o que você faz? Você se previne, não é assim? Quando você tem essa vida sadia dentro de casa, você se previne. E como que você se previne? Você se previne das doenças sexualmente transmissíveis. Você não é autoimune, não. Você não tem uma redoma em torno de você, não. Se você se expõe nessa área, as doenças sexualmente transmissíveis podem te atacar. Ah, mas eu sou crente, pastor. Meu nome está escrito no livro da vida. Então, primeiro, você não tinha que estar fazendo isso. E segundo, que se fizer, Deus não vai te isentar, porque o sol nasce sobre justos e injustos. O dia bom e o dia mau vem sobre todos, e você também é suscetível a isso. Então você tem que ter um relacionamento bom nesse aspecto, dentro do casamento, no aspecto da vida íntima. Por quê? Porque aí você vai se proteger, primeiro das DSTs, segundo de um problema extraconjugal, que vai gerar tantas consequências negativas, uma consequência espiritual, você vai se sentir pesado para com Deus, uma consequência ministerial, se você trabalha na igreja vai ter que entregar o seu cargo, uma consequência às vezes aqui na igreja no sentido de exposição diante dos irmãos, não vai mais na igreja porque teve um problema e não tem cara para enfrentar a comunidade da fé, não tem cara para conversar com os irmãos, não tem mais brilho, como dizia meu pai, não tem mais o brilho no rosto para conversar com os irmãos, e aí fica todo apequenado, e o diabo se aproveita disso, e o mundo se aproveita disso, e a pessoa vai sendo deteriorada. Então você tem que ter essa questão de proteção, por isso que a vida a dois tem que estar em paz, entende? E você precisa trabalhar por essa paz, primeiro no aspecto da procriação, depois no aspecto da recreação e por fim na profilaxia, e essa proteção no aspecto das DSTs, no aspecto espiritual e da igreja, mas também no aspecto socioeconômico. Por quê? Se você tiver um filho fora do seu casamento, aqueles que têm aqui sabem do que eu vou falar, você corre o risco de uma ação de fixação de alimentos, fixação de pensão, e você, se não pagar em dia e no valor combinado, você sofre um risco de uma ação de execução de alimentos, e na execução de alimentos a gente sabe que você vai ter dois problemas, um das penhoras que vão ficar sofrendo toda hora na sua conta, no seu carro, na sua casa, etc, e segundo, meu irmãozão, em relação à prisão, porque a única prisão civil por dívida civil que tem no Brasil é exatamente a prisão por alimentos. O Pacto de São José da Costa Rica não erradicou, não aboliu a prisão por dívida de alimentos. Então, um pai, um genitor que não consegue arcar, vai ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, e se não pagar, não sai de lá até que
quite a dívida. E você vai querer essa exposição para quê? O irmão está preso. Está preso por quê? Matou alguém? Não. Teve um relacionamento lá, está com um filho e não consegue. Há de se respeitar, porque cada um tem uma circunstância, tudo bem. Mas você tem que evitar isso. Entende o que eu estou dizendo? Evita isso, coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. E diz, eu vou ser cheio do Espírito e vou viver as delícias do casamento com a minha esposa. Entende? Vou lutar por isso, vou alimentar meu relacionamento, eu vou cuidar da minha esposa e vou cuidar também dessa questão da minha intimidade. Nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é um guerrilheiro experiente e ele sabe nos ler muito bem e saberá colocar as armadilhas certas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um guia poderoso, o guia da verdade, nos guiará em toda a verdade. E quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele vai nos desviando de todos esses males e vai nos levando ao lugar que nós temos que chegar para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo vai continuar dizendo, vós, filhos, honrem os vossos pais. Este é o primeiro mandamento com promessa, não é verdade? É o quinto mandamento dos 10 mandamentos do decálogo, é o quinto mandamento e é o primeiro com promessa, honra pai e mãe. Para quê? Para que prolongue os seus dias na terra. E segunda bênção, para que tudo que você fizer, você prospere. Você tem sua mãezinha ainda, talvez, você tem o seu paizinho, não abandona os velhinhos, não. Pastor, honrar pai e mãe é obedecê-los? Não, você não obedece mais, porque agora você é dono do seu próprio nariz, como dizia meu pai, você é dono da sua própria jornada, você é responsável pelo seu próprio caminho, você dará conta de si mesmo, você é senhor da sua própria consciência. Então você não tem que honrar pai e mãe obedecendo pai e mãe em tudo, mas você honra pai e mãe agora, exercendo a chamada pelarguia. O que é pelarguia? Pelarguia é o seguinte, sabe aquele movimento que os pássaros, as aves fazem, que pega o passarinho lá, o filhotinho do ninho, e ela leva lá em cima, 1 quilômetro, 2 quilômetros de altura, e ela solta, e ele vai caindo para ele treinar, sabe aquele negócio? E quando ela vê que ele não vai conseguir, o que ela faz? Ela deixa ele se esborrachar no chão? Não, ela vem embaixo e pega, e depois dá um descanso para ele, tranquiliza o coração dele, senão tem um infarto, né? Fulminante no miocárdio, e morre. Depois que ela dá aquele descanso, o que ela faz? Ela vai e coloca ele de novo, até o dia que ele sobrevoa sozinho. Mas ela faz esse apoio, ela dá esse amparo. E essa é a pelarguia, é esse amparo. Para que eu estou aqui agora, em relação aos meus pais? Porque agora chegou a hora de eu ampará-los. Eu amparar naquilo que eu puder, naquilo que for possível. Às vezes eu vou falar uma coisa tão medíocre aqui, mas entendam o que eu estou falando. Às vezes você sai para comer uma pizza, meu irmãozão, e você come aquela pizza maravilhosa, com aquele queijo brie extraordinário, aquele azeite do Porto, magnífico, e você não consegue lembrar que talvez seu pai, que nunca comeu um negócio daquele, teria vontade também de comer e de experimentar. Pega um dia e leva para ele um negócio desse, fala, pai, trouxe esse negócio aqui para o senhor vai ver como que é diferente. Ou pega seu pai, pega sua mãe e leva, e fala assim, ó, come isso aqui, vocês vão ver que coisa diferente. Às vezes você vai viajar, e você vai lá para Maragogi, você vai lá para a região de Natal, vai para a região de Fortaleza, você vai viajar para Gramado, Canelas, vai viajar para fora do país, para Ibiza, e você está lá, né, curtindo aquilo. Pelo amor de Deus, lembra do seu papai, lembra da sua mamãe, e faz essa pelarguia, faz esse apoio para eles também, dizendo, olha, Deus me dando condições, eu vou levar você um dia. Você precisa conhecer isso, você precisa enxergar isso, você precisa ver isso, e quando você estiver cuidando dos seus pais, assim diz o Senhor para você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar dos seus negócios, eu vou multiplicar os seus ganhos, eu vou abençoar você em tudo que você fizer. Aleluias, eu farei você prosperar. Aleluias, aleluias, que se coloca numa posição de filho cheio do Espírito Santo, ele cuida do pai. E você como pai? Aí tem uma palavra para o pai, que é cheio do Espírito. Paulo diz assim, vós
pais, não irriteis os vossos filhos. Então, como é que é essa questão da irritabilidade que a gente pode causar contra os filhos? É você querendo, desrespeitando a fase deles. Seus filhos, os nossos filhos têm fases. Então, Paulo dizia, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança e pensava como criança. Agora eu cresci, eu faço as coisas de adulto e penso como adulto, desejo como adulto. E como que devemos lidar na nossa relação com os nossos filhos? Respeitando a etariedade, o desenvolvimento etário e crendo nas sementes que você semeou. Essas sementes, elas crescerão, elas brotarão, elas florescerão e elas darão fruto. Acredite no que você semeou na vida dos seus filhos. Então honra os seus filhos. Os pais não irritem. Ou seja, quando criança, trata como criança. Mas agora ele virou adolescente. Ele tem outras expectativas. Ele tem outros projetos. Ele tem outros planos. Ele tem outra mentalidade. Vai conduzindo, vai equilibrando. Vai, é claro, cuidando. Mas vai respeitando o desenvolvimento. Porque nossos filhos, eles passarão muito mais tempo longe de nós do que perto de nós. Os nossos filhos foram criados para o mundo. Nossos filhos são como pipas, não é verdade? Eles são como flechas. Os nossos filhos vão voar. E qual que é a nossa palavra? Pode voar, filho. E se você cair em algum lugar e não conseguir sair sozinho, liga para o pai. E eu vou lá te buscar, fica tranquilo. E se você, meu filho, quiser voltar, todas as vezes que você quiser, a sua pista de pouso estará aqui. Estará aqui. E você poderá decolar daqui tantas vezes quanto você precisar e necessitar. E fica tranquilo, porque se você exercer uma paternidade como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai honrar você. Deus vai honrar seus filhos. Aleluia, seus filhos têm promessas de Deus também. Seus filhos têm projetos de Deus também. Às vezes você não pode conviver com o seu filho porque passou alguma experiência e você traz no seu coração o seu filho e você diz assim, poxa, eu queria tanto. Coloca isso diante de Deus em oração, porque Deus vai permitir que você tenha a oportunidade de influenciar beneficamente o seu filho em nome de Jesus. Aleluias, vós pais não irriteis os filhos. Nós precisamos instrumentalizar os nossos filhos. Como é que a gente instrumentaliza? Instrumentaliza com o estudo. Se você puder dar o estudo, dê o melhor. Depois nós instrumentalizamos com experiências na vida, fazendo eles identificarem as coisas, perceberem as coisas. Depois a gente instrumentaliza com coisas tão básicas, ensinando a dirigir um carro, ensinando a pilotar. Meu pai falava sobre o meu avô, que ele falava assim, o seu avô, Henrique, Melquiades Adriano, meu pai chamava Expedito Adriano, e o avô era Melquiades Adriano. Ele diz, o seu avô Henrique, ele gostava que eu dirigisse, então ele falava para mim, olha, você vai ter a oportunidade de dirigir. Ele falava a respeito dos carros. Naquela época era fazenda, então vivia com esses carros grandes, sabe? Essas caminhonetes, etc, 4x4, essas coisas grandes assim. E ele falava assim, você vai pegar, não veja a hora de você conseguir alcançar lá o pedal para você pegar. Aí você diz, será que eu tenho que passar essa formação? Você tem que passar tudo. Porque a Paulo diz assim, não são os filhos que entesouram os pais, mas são os pais que entesouram os filhos. Você tem tesouros dentro de você. Aí você diz, pastor, mas não tem nem carro. Mas você tem valores, você tem pensamentos, você tem uma cosmovisão da vida. Pai, passa isso para o seu filho, dialoga com ele, encosta no seu filho e você fique tranquilo, porque as sementes que você plantar, Deus vai fazer ela gerar para a glória do Senhor. Deus vai fazer essas sementes brotarem e gerar para a glória do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Aí Paulo vai falar sobre nós como cidadãos. Ele vai dizer, se você é um cidadão cheio do Espírito Santo de Deus, então você vai trabalhar para o seu patrão, fazendo não para ele, mas vai trabalhar como que estivesse fazendo para o Senhor. Não é verdade? Eu sou advogado, irmãos, e eu sei que a relação de trabalho, às vezes ela é uma relação não equânime, não tão justa, a balança não é equivalente, não há equidade, não há isonomia, é complicado, eu sei como que é, não é fácil. Às vezes você trabalha, gera tanto para o outro e ganha tão pouco. Mas Paulo diz assim, você não pode fazer, aleluia, com base na injustiça do outro. A injustiça do outro não poderá ser a bússola mestra da sua vida.
é a sua justiça, é a justiça de Deus que está em você, que vai ser a mestra da sua vida. Se você trabalha só pelo quanto ganha, sem querer, de forma às vezes até não intencional, de forma às vezes até não refletida, de forma quase que espasmódica, por espasmo, você faz aquilo de forma mercenária, porque eu trabalho se me pagar, e tem que me pagar o tanto que eu quero, e não sei o quê. Mas e o seu trabalho em si? E o seu trabalho em si? É o outro que dita a qualidade, a quantidade? É o outro que dita a técnica? É o outro que dita? Não, sou eu que dito. Eu não posso culpar, eu não posso me guiar pela sua injustiça. Se você é injusto comigo, eu não posso me guiar pela sua injustiça. O problema é seu. É a história do ancião, do mestre, que ele estava assim andando com um discípulo. Aí o discípulo viu quando o mestre observou uma serpente indo em direção ao fogo. Aí o que o mestre fez? Pegou no caule da serpente assim, tirou a serpente do fogo. Aí a serpente veio e mordeu na mão dele. Aí ele soltou a serpente. Aí soltou, a serpente foi de novo pro fogo. Ele foi lá e pegou a serpente e mordeu de novo. Aí ele pegou, foi mais devagarzinho, pegou a serpente, puxou e jogou ela para longe. Aí o discípulo foi e falou: mestre, o senhor deve estar louco, né? O senhor deve ser um cara assim que não percebe as coisas. Por quê? Não, porque a serpente o senhor não está percebendo. Toda vez que o senhor tenta tirar ela do fogo, ela vai para o fogo e quando o senhor tira, ela ataca o senhor. Aí ele falou: é verdade, meu filho, porque essa é a natureza dela. Eu não me guio pela natureza dela, eu me guio pela minha natureza. A minha natureza é salvar. Se a dela é se autoflagelar, se autodestruir e destruir o outro, o problema é dela. Mas eu estou aqui para fazer isso tantas vezes quanto forem necessárias. Porque eu não me guio pela natureza do outro, pela conduta do outro. Eu me guio pela minha natureza, pela minha conduta. Então eu sei que é difícil, né? No mercado de trabalho, a nossa luta não é fácil. Porque você trabalha, às vezes sofre injustiça, trabalha e não recebe. Mas Paulo diz, continua fazendo com qualidade. Continua fazendo como se fizesse para o Senhor, porque a mão de Deus vai prosperar você. Há um dia que Deus vira a nossa mesa. Há um dia que Deus reverte a nossa situação. Há um dia que Deus abre as portas para nós e nos prospera no nosso trabalho, em nome de Jesus. Então faça o seu melhor, faça com a técnica necessária. Pastor, eu não tenho muita experiência, então procure buscar um curso técnico, procure se ladear de pessoas que tenham a expertise técnica. Para quê? Para que você faça o que fizer com toda a técnica e todo o esmero possível. E fique tranquilo, porque você fazendo a sua parte, Deus ele fará a parte dele. Deus fará a parte dele. Aleluias, e na hora certa Deus vai te compensar pelo seu trabalho. Estenda as suas mãos assim em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, abençoe as minhas mãos para o trabalho. Não me deixe, Senhor, sem trabalho. E me prospere onde eu colocar as minhas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, coloca as suas bênçãos nas minhas mãos. Aonde eu tocar, que haja prosperidade. E todos testemunhem que eu não faço sozinho, mas o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, amém. Há uma bênção de Deus sobre essas suas mãos aí. Deus vai prosperar as suas mãos em nome de Jesus. Deus vai prosperar as suas mãos. Deus vai prosperar o seu trabalho. Mesmo que alguém queira armar alguma coisa contra você, a bênção de Deus estará sobre o seu trabalho em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você pode levantar a tua mão, levanta a tua face, levanta a tua voz, abra a sua boca, dê uma palavra de adoração ao Senhor. Deus vai prosperar você. Deus vai prosperar você em nome de Jesus. Deus vai prosperar o trabalho da sua mão. Orecandore manaracandaramahai. Eremandaramai choramai. Ebando quebesorgi. Erevassi arabai tokenerai. Lamandaramai. Olamai charamanda canto remanai. Evassorgi verebai. Aleluia. Urabanda canto que teremanai. Deus vai prosperar o seu trabalho.
Aleluia, Deus vai prosperar o seu trabalho. Aleluia, aleluia. O Amanai, Xeremai. O homem cheio do Espírito trabalha, aleluia, com diligência. Aí Paulo vai falar assim: vós como cidadãos, se vocês são cheios do Espírito, vocês precisam honrar o governo. Aleluia. E como que a gente honra o governo? A gente honra o governo orando por ele. Eu sei que há um antipetismo no mundo, no Brasil, né? No Brasil, há um anti-esquerdismo, sobretudo dentro da igreja, e eu entendo que isso é correto, porque alguns valores confrontam com os nossos valores, algumas defesas e algumas pautas confrontam com as nossas pautas. Então, qual deve ser o nosso papel como igreja? Será que a gente deve agir de forma reacionária? Será que a gente deve agir de forma revanchista? Ou será que a gente deve agir à luz da palavra? E a palavra deve ser a nossa guia. Me parece que a gente deve agir pela Bíblia. E o que a Bíblia diz? Nós devemos honrar as autoridades. Porque se elas foram constituídas, não interessa quais foram os processos que as levaram até ali. Se elas estão lá, foi porque Deus permitiu que assim acontecesse. E se elas estão lá, o nosso papel é orar por elas. Então eu sei que tem irmão aqui que tem uma diferença muito grande no aspecto político, né? E eu quero dizer para você que nós não devemos alimentar diferenças entre nós. Na igreja nós temos os irmãos de direita, os irmãos de esquerda, nós temos os irmãos que têm uma mentalidade mais pró-socialismo, outro mais pró-economia, etc. Então você tem que ter uma posição assim, bíblica. Não é uma posição de A ou de B, mas uma posição bíblica. E qual deve ser a sua posição bíblica? Se essa autoridade está aí, eu vou orar por ela. Irmãos, prestem atenção. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui, na questão de honrar, orando, sim ou não? Amém. Presta atenção. Quando Paulo está falando isso, quem que está no comando do mundo naquela época? Vocês lembram? Qual é o império do mundo naquela época? O Império Romano, não é verdade? O Império Romano. E quando o imperador romano assumiu o comando, ele assumia por um processo legítimo ou ilegítimo? À luz da própria palavra. Me parece que é ilegítimo, porque ele assumia pela guerra, não é? Ele tinha que tomar o território, não era ilegítimo, mas uma hora ele tomou, conquistou e ele está lá no poder. Aí Paulo olha para ele, Paulo fala assim: qual deve ser a nossa postura aqui como crentes em relação a ele? Não, mas ele assumiu lá de forma ilegítima, tudo bem, calma. E como Deus permitiu que ele estivesse lá? Se Deus permitiu que ele estivesse lá, qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser: Senhor, coloco nas suas mãos, Senhor. Não deixa ele andar por caminhos escusos, não, Pai. Não deixa andar, não deixa fazer do Brasil o que o Senhor não quer, não, Senhor. Não, esse Brasil aqui é do Senhor, Pai. Aqui nós temos 220 milhões de cidadãos e de homens e de mulheres que são ovelhas do teu pasto também. Tem a igreja, mas tem todos os brasileiros, que o Senhor ama esse povo, Pai. Esse povo aqui é o povo que mais tem Bíblia, mais tem o Evangelho, mais tem igreja. Senhor, quando esse país aqui foi descoberto, né? Quando esse país aqui foi descoberto, dentro das caravelas, e dentro das caravanas também, um exemplar das escrituras chegaram aqui, ou exemplares das escrituras chegaram aqui, de modo, Senhor, que esse país aqui é um país que desde o primórdio tem o Evangelho, tem a Tua palavra. Ora pelas autoridades, ora pelo legislativo municipal, nas câmaras dos vereadores, ore pelos legislativo estadual, as assembleias legislativas, ore pelo legislativo federal, tanto o Congresso quanto a Câmara, tanto o Senado quanto a Câmara, o Congresso. Ore pelo executivo municipal, pelo prefeito. Qual é o nome do prefeito da sua cidade? Ore por ele. Coloque ele na mão de Deus. Pastor, mas ele pratica injustiça. Mas é Deus que vai resolver com ele na hora certa, no tempo certo. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, a palavra de Deus diz lá no Salmo 1, e a Bíblia não pode estar mentindo nisso, quando ela fala assim, que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Os ímpios, Deus vai levantando o ímpio para cuidar dele, porque ele não prevalecerá na congregação dos justos. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Então ore por ele, ore pelo governador do estado, ore pelo presidente, ore pelo judiciário, ore pelo juiz da sua comarca. Juiz, ele define a vida das pessoas, é uma coisa muito séria. Quando ele decide, quando ele dá uma sentença, quando tem um acórdão, quando tem um trânsito em julgado, é algo irreversível. E você enfrenta, como Thomas Hobbes diz, o Leviatã, que é o Estado contra você. É muito difícil.
Mas ora por eles, fala, Senhor, que aquele homem não decida de acordo com as paixões dele, de acordo com as inclinações dele, mas que ele decida de acordo com a vontade do Senhor e com a sua justiça, Pai. Em nome de Jesus, vocês sabiam, eu pego meus processos e eu coloco meus processos diante de Deus. Pode ser o processo mais complexo ou o processo mais simples, eu coloco diante de Deus e digo, Senhor, que seja feita a justiça do Senhor. E mais do que isso, Pai, que os homens, ó Deus, dotados de autoridade, não pensem que eles estão acima de tudo, porque todos darão conta em algum nível nessa terra e em um nível muito mais profundo na eternidade. Então ore pelos juízes, ore pelos desembargadores, ore pelos ministros dos tribunais, ore pelos ministros das Supremas Cortes, como o STJ, o STF, ore em nome de Jesus pela OAB, uma força importante, os advogados, ore por eles, eles fazem justiça também. Ore pelo Ministério Público, coloque os promotores nas suas mãos, nas suas orações. Aí você diz, pastor, eu penso que a oração é só pela minha vida. Não, você tem responsabilidades que transcendem as suas próprias cercas, o seu próprio mundo, o seu próprio ambiente. Você deve orar também por outras áreas. Ore pela economia do país, ore pelo desemprego. Segunda-feira é dia do trabalho, não é isso? 1º de maio, dia do trabalho. E por que se comemora 1º de maio? Porque o Vargas, ele assinou, né, a consolidação das leis do trabalho dia 1º de maio de 1943. Então, a partir daí tem o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Eu li um artigo essa semana, numa das revistas da Associação dos Advogados de São Paulo, e aí, lá na ASP, eles deram essa revista, e eu estava lendo, e o tema do material, do documentário, era sobre, é melhor ter dor no trabalho do que a dor de não ter trabalho. E é verdade. Às vezes, quando a gente quer ter uma atividade profissional de alta performance, a gente sente dor, seja na mente, seja no coração, seja financeira, a gente sente dor. Quando você quer ter alta performance, você sente dor, né? Mas é melhor essa dor do trabalho do que a dor de não ter o trabalho. E tem muita gente que está com a dor de não ter trabalho. E nós devemos trazer essas pessoas nos nossos joelhos e dizer, Senhor, eu entrego os desempregados dessa nação. Abra as portas, Pai. Abra as portas, Senhor, entra com providência, Pai. Em nome de Jesus. Outra coisa, a gente deve pensar nos órfãos, nas viúvas, nos estrangeiros. Nós temos no Brasil uma história, né, um histórico de sermos país abrigo de muita gente. Nós andamos lá no centro de São Paulo e a gente encontra muito boliviano lá. Quando você vê um boliviano, você não buzina dizendo, boliviano, não faça isso não. Coloca na mão de Deus e fala, Senhor, ajuda aquela nação, Pai, para eles terem que para eles pararem, na verdade, de abandonar suas próprias famílias, seus próprios ambientes, porque para eles é uma ruptura também, é uma ausência de pertencimento. Nós temos muitos haitianos em Barueri, vocês estão em Barueri, certo? E em Barueri eu acho que vocês veem isso aí, nós temos muitos haitianos, eu mesmo faço audiências, às vezes tem haitianos lá, nos processos que eu faço, haitianos, aí você olha e fala assim, meu Deus, como que eu devo olhar? Devo olhar, Senhor, abençoa Porto Príncipe, Pai. Pacifica aquela região lá, Pai. Dá paz para eles, que eles encontrem aqui pessoas boas. Nós temos uma comunidade chinesa, uma comunidade japonesa, uma comunidade estrangeira no Brasil. Ore pelos brasileiros que estão fora. Eu dou aula para brasileiro que está lá na França, dou aula para brasileiro que está em Portugal, brasileiro que está na Alemanha. E não é brincadeira, não. Mas eles ganham dinheiro. Ganham dinheiro, mas há um custo de um vazio na alma muito grande. Muito grande. Uma desolação e uma angústia emocional muito profunda. E você diz assim, como é que eu sirvo nesse mundo? Você serve orando por essas pessoas e lembrando daquele que não tem, e dizendo ao Senhor, provisione a mim, Pai, provisione a ele como o Senhor tem provisionado a mim também, em nome de Jesus. Então Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito, como cumprir os nossos papéis. Ser cheio do Espírito é o marido amando a esposa servindo o marido, é o pai honrando o filho honrando o pai, é o empregado honrando o patrão honrando o empregado, é o cidadão honrando o governo e o governo honrando o cidadão. Essa é a sociedade cheia do Espírito. Só que aí eu queria terminar dizendo o seguinte, que além dessa visão de ser cheio do Espírito, no aspecto ético e moral, existe uma outra questão, ser cheio do Espírito à luz de Lucas, não o Lucas aqui, né? Mas o evangelista Lucas. E para o evangelista Lucas, o que significa ser cheio do Espírito?
Lucas, ele muda um pouco a chave, sabe? 110, Paulo. 220 agora, põe para 220 agora, Lucas. Vamos pensar um pouco diferente. Então, Lucas, ele discutindo uma outra realidade. Ele fala, bom, o que é ser cheio do Espírito, gente? Ser cheio do Espírito, para mim, segundo Lucas, é você receber um revestimento de poder que te habilita para determinadas tarefas no reino de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Então, Lucas, ele vai dizer que ser cheio do Espírito é você receber dons e desenvolver esses dons para a expansão do reino, para o progresso do evangelho, para que novas pessoas se agreguem à fé cristã e para que o nome do Senhor seja louvado através dos seus dons. Se você quiser viver o cheio do Espírito Santo a partir de Paulo, você está correto e você vai para o céu. Não há dificuldade nenhuma. Você vai para o céu, fique em paz. Pastor, eu sou cheio do Espírito, à luz daquilo que Paulo diz, por quê? Porque eu aceitei Jesus, no dia que eu aceitei Jesus eu fui selado pelo Espírito Santo, depois eu batizei em águas e hoje eu tenho uma vida na igreja ativa através da ceia do Senhor. E tá bom, seu nome está escrito no livro da vida. Se você tiver um infarto agora, o que vai acontecer com você? Você vai para o céu, fique em paz, porque você já caminhou nos rudimentos da fé, você está dentro, você não está fora, você está dentro, então fique em paz. Mas Lucas atravessa o seu caminho e diz assim, meu irmão, está tudo em paz, está legal para você, tá? Mas você sabia que o que está bom pode melhorar? Não diga, pode. E o que é melhor pode ficar excelente, o que é excelente pode ficar perfeito, e o que é perfeito pode ser transcendente. É mesmo? Como é isso aí? Não, você já está andando à luz do evangelho, sim ou não? Sim, mas eu quero dizer para você que você pode receber um plus, você pode receber ainda um combo, você pode receber ainda dons, e com esses dons você exercer vocações especiais que o Senhor quer que você exerça. É mesmo? E o que seria isso? Seria um revestimento do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. E aí eu queria dizer para você que se você já aceitou Jesus, você já foi batizado em águas e já está incluso no hall de membros através da ceia, você já fez o seu papel, já está bom, você já está no céu. Se você quiser ficar nesse ponto aí, glória a Deus e aleluia. Mas se você quiser dar subir um degrau a mais, Deus tem para você isso aí também. Porque essa promessa diz respeito também a vós. Essa promessa, que promessa? A promessa de ser batizado no Espírito Santo. Amém, queridos irmãos? A palavra de Deus fala que os batizados no Espírito Santo são homens que já têm Jesus, já têm o Espírito Santo numa porção soteriológica, mas eles vão receber um transbordar de Deus. Eles vão receber uma chuva torrencial. Eles vão receber uma locupletação plena. É algo assim transbordante e radiante. E isso Deus tem para você. Se você falar, pastor, eu queria ficar aqui na posição que eu estou, ninguém vai te obrigar a sair dela, porque você já está com os 2 pés dentro das mansões celestiais. Mas se você quiser uma maior intensidade, se você quiser subir o nível, se você quiser colocar a sua régua um pouco mais elevada, Deus tem isso para você também. Deus tem isso para você também. Deus, essa promessa também diz respeito a você. E como é que acontece isso, pastor? Acontece o seguinte: você recebe o Espírito Santo te revestindo, e quando ele te reveste, nós pentecostais, e aqui eu sei que a Assembleia de Deus, Ministério Barueri também acredita assim, nós pentecostais, nós cremos que quando o Espírito desce sobre você de forma efusiva, de forma gloriosa, abundante, né? Você tem sintomas físicos dessa descida do Espírito Santo. E que sintoma físico é esse? A sua boca começa a pronunciar palavras diferentes. E que palavras são estas? Alguém fala, essa aí é a língua dos anjos. Isso não existe, não tem na Bíblia que é a língua dos anjos. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada valeria. Aí alguém vai e fala, tá vendo? Paulo está falando, se eu falar língua estranha,
e não tiver amor, nada vale. Não, língua dos anjos não tem nada a ver. Os anjos estão entre nós aqui agora e eles estão conversando e a gente não sabe o que eles estão falando. E não é porque você fala em língua que você vai conversar com o anjo. Paulo não faz essa confusão. Paulo fala, presta atenção, anjo é anjo, irmão, você é você. E Deus tem um negócio direto com você. E uma coisa que Deus tem com você, ele não tem com Gabriel, com Miguel, com ninguém. Ele tem com você. E o que ele tem com você? Quando você fala essa língua estranha, Paulo diz que você, ainda que sem compreender, você está entrando no mundo metafísico. Você está entrando no mundo do X-Men. Você está entrando no mundo do supra-humano. Você está entrando no mundo do meta-humano. Por quê? Porque você está transcendendo o diálogo terreno e a compreensão terrena e o seu espírito está comunicando com o Espírito de Deus. Acontece uma conexão com o Espírito de Deus. E qual é o resultado dessa conexão? Paulo diz, você é edificado, você é construído, você é fortalecido, você é avivado, você é renovado. Você sente no seu coração a alegria da salvação. Aleluia. Você sente no seu coração um desejo de fazer a obra. Você sente no seu coração, de fato e de verdade, instrumentalizações e capacitações para exercer o ministério. Como é que chama tecnicamente essa língua estranha? Essa língua estranha se chama glossolalia. E o que é a glossolalia? Porque nós temos uma peça, um documento na língua portuguesa chamado glossário. Glossário. O que é o glossário da língua portuguesa? É o conjunto de palavras que contém a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela tem um número de palavras reconhecidas, e estas palavras estão dentro desse glossário. Ah, pastor, mas surgem palavras novas? Sim, chamado de neologismos. Os neologismos são quando a gente cria palavras novas, entende? E aí uma hora essas palavras, dependendo do uso e da abrangência, vai entrar no glossário da língua portuguesa. Agora lá no glossário já tem um conjunto de línguas, de expressões, de palavras. Dizem que o Rui Barbosa, quando ele foi consultado a respeito do glossário da língua portuguesa, ele chegou a catalogar 6.000 palavras que tinha a língua portuguesa. Mas ele era capaz de falar 5.000 palavras da língua portuguesa, diferentes, e ele era capaz de explicar o significado, porque tem muita gente que você fala assim, qual é o significado de pleonasmo? Ah, meu amigo, é forte. É forte, hein? Quando a gente fala pleonasmo, meu irmão, é forte. Tá, mas qual é o significado? Ah, não vou nem falar para você, porque se eu falar, você cai duro aí, né? O cara tá te enrolando, na verdade, porque ele não sabe o significado, né? Ele não conhece a semântica. Mas o Rui Barbosa, o idioma brasileiro era composto de 6.000 palavras, a glossolalia brasileira era composta de 6.000 palavras, e ele falava 5.000 palavras. Ele era capaz de falar 5.000 palavras diferentes da língua portuguesa, sem inventar nenhuma, e dar o significado. Quando você pegava o dicionário, você falava, meu, você é um dicionário ambulante. É verdade, né? Diz que o Charles Haddon Spurgeon, pregador inglês, ele, quando foram fazer a enciclopédia britânica, pegaram o conjunto de sermões do Spurgeon. Conseguiram catalogar 23.000 sermões. Quando colocaram aqueles 23.000 sermões dele do lado da enciclopédia britânica, descobriram que tinha mais palavras inglesas nos sermões do Spurgeon do que na própria enciclopédia britânica. A enciclopédia britânica bebeu dos sermões do Spurgeon, trouxe para cá, porque tinham palavras aqui que eram ausentes, mas eram palavras faladas, mas eram ausentes. Então eu estou dando essa explicação para dizer o seguinte, pensa você, quando o Espírito Santo de Deus desce, Deus pega um glossário, uma enciclopédia, e derrama sobre você isso aí. E você fala noutras línguas. E isso é chamado de glossolalia. Palavras que não têm representações nesse mundo. Mas Paulo diz, o seu espírito comunica com o Espírito de Deus. O seu espírito comunica e você é edificado. Só que aí a Bíblia vai falar de uma outra coisa que acontece, que é a xenolalia. O que é o tal da xenolalia? É o seguinte, eu já estou terminando aqui a minha fala. Xenolalia é uma língua que o Espírito Santo dá para alguns que tem uma referência vernacular, idiomática no mundo. Tipo assim,
O mundo, vamos supor que ele tenha 6.000 línguas catalogadas. 6.000 línguas. Tupi-Guarani, Quilombola, sei lá, o inglês, o espanhol, tal, outras línguas. 6.000 línguas catalogadas, ok? Se tem 6.000 línguas catalogadas e um irmão aqui começa a falar em línguas estranhas, bom, depende. De repente ele está falando uma língua que dentro dessas 6.000 línguas ele exista. E se tiver alguém aqui que fale aquele idioma, vai entender o que o irmão está falando. Isso é xenolalia. Agora, se ele falar uma língua e não houver referência aqui, então significa que ele está falando glossolalia. A diferença entre xenolalia e glossolalia é que quando você fala na xenolalia, as pessoas entendem. Teve um dia que um irmão japonês foi lá no templo sede da nossa igreja do Belém, e aí ele estava lá desesperado, angustiado, entrou na igreja, o pregador pregou e em um determinado momento só ficou falando em línguas. Ninguém entendeu nada, ele entregou a mensagem, falaram, esse cara não pregou nada hoje, porque só falou em línguas. Quando foi no final, o japonês veio à frente, falou com o nosso pastor presidente, falou, olha, eu quero aceitar Jesus, porque tudo que eu estou passando, esse moço aí falou. E mais, eu não sabia que vocês faziam culto aqui em japonês. Que maravilha, eu vou vir assistir o culto aqui. E na verdade não era um irmão muito simples, que estava falando uma língua que para ele era estranho, para a igreja era estranho, mas tinha alguém lá que ouvia aquela língua no seu próprio idioma. Isso é o que está registrado em Atos dos Apóstolos, que as pessoas ouviam falar no seu próprio idioma. Por que a gente não vê isso muito, pastor, nos nossos cultos? Porque a gente não tem estrangeiro no nosso culto. Nós temos pouquíssimos estrangeiros, mas se você for viajar pelo mundo e estiver em lugares em que o encontro das nações e dos idiomas é muito intenso, você vai ver isso com uma certa frequência. Deus usar pessoas para falar em línguas estranhas, que para ela é muito estranho, para aqueles que são patrícios, da mesma nacionalidade dela, é muito estranho também, mas para outros, Deus está falando. Eu tenho um aluno que é de Coimbra, ele está em Coimbra, é o Júlio, eu dou aula para ele segunda-feira à tarde, eu abro um espaço lá na minha agenda, na segunda tarde, não pego a agenda de escritório e tal, para dar aula para ele e para uma irmã que está em Frankfurt. Aí eu falo para ele, né? Eu falei, ô Júlio, como é que é aí em Coimbra? Aí ele disse, pastor, aqui na sala de aula nós temos aulas em português, de Portugal, e nós temos as aulas em inglês, beleza. Só que quando acaba a aula, a gente vai para o pátio, vai para o campus. E no campus, como vem gente do mundo todo, rapaz, parece uma Babel aqui, pastor. É muito difícil. Você conversa, tá passando aqui, o cara tá falando. Você já foi em aeroporto internacional, com certeza, né? Chega no aeroporto, se você, às vezes, pessoas sozinhas, você não vê isso. Mas se tiver grupinhos, meu Deus do céu, parece uma Babel. Você vai passar. O que você entendeu? Nada, não é verdade? Mas a hora que você fala em xenolalia, a pessoa que está lá te ouve. Nesses ambientes assim, Deus usa muitas pessoas nesse aspecto. E isso Deus tem para você. Você fala, eu, pastor, nunca fiz o Wizard, hein? Nunca fiz uma CEULEP, nunca fiz em inglês, não sei falar nem português direito. Eita, falando com os gringos, né? No poder do Espírito Santo de Deus. Isso é possível. Eu sei que para nossa mente materialista, nossa mente cética, isso às vezes é um desafio. Mas o dia que o Espírito Santo de Deus derramar sobre você, glória a Deus, nesse aspecto, você será revestido de um poder extraordinário. E você dirá, isso é possível sim, para a glória do Senhor. Eu ouvi um testemunho uma vez que foi um testemunho que me impactou muito. Tinha uma pessoa muito cética, né, bem crítica, e essa pessoa, ela congregava com a gente lá, e o pastor disse que, ele falava para ela, uma hora Deus vai te pegar, hein? Quando Deus te pegar, não, mas eu sou homem, o problema é seu. Deus não faz essa distinção, não. Homem, mulher, quanto mais forte, quanto mente mais travada for, a hora que o Espírito Santo te pegar, você vai ver. E o pastor falava para ele, não, a conversa é essa, tal, ele era escrivão no fórum. E não sei o que, tal. Bom, um dia ele foi para a igreja para trabalhar e ele começou a cantar lá, né? Sobre o Espírito Santo. Começou a cantar e batendo lá o teclado na Olivete. Vocês não lembram o que era uma Olivete, né? Olivete, lembra da Olivete? Olivete era os mais novos não sabem o que é uma Olivete, né? Uma Olivete, uma máquina de escrever lá e tal.
Aí ele estava lá na Olivete e começou a cantar um hino, murmurar. Estava no ambiente de trabalho, começou a murmurar. E aquele murmúrio dele foi se intensificando, ele foi batendo as teclas com mais força, e de repente ele sentiu uma alegria no coração, e o Senhor o tomou e ele falou em outras línguas, na repartição. Aí o pastor fala que o pessoal lá do fórum conta que ele pegou a Olivete, colocou na cabeça e ele saiu andando pelo fórum. Falaram, o bicho está louco. Levaram ele para o setor psiquiátrico lá. Ele ficou afastado 15 dias, porque durante 15 dias ele falava em línguas estranhas, todos os dias. Eu tenho uma colega advogada, e uma hora que vocês quiserem, ela é de Barueri. Ela me contou uma experiência que ela teve esses dias, que eu achei interessante. Ela congrega lá na ADVEC de Alphaville, com o pastor Henrique lá. E aí ela falou assim, que ela estava muito desejosa de ser batizada no Espírito Santo e falar em outras línguas, ela queria muito. E ela vinha já pedindo há um tempo e tal. E aí ela falou assim, pastor, mas eu me coloquei numa intensidade, isso que o Lucas falou, eu me abri mesmo, dizendo, Senhor, eu quero essa experiência comigo, Senhor. E aí ela falou, pastor, e eu fui orando nesse sentido. Aí eu tinha uma audiência em Osasco. Olha só. Aí ela falou que pegou o Fórum de Civil de Osasco, fica ali no Jardim das Flores ali, né? Então tem uma hora que o ônibus entra ali por uns caminhos, sai das avenidas, né? Sai dessas principais e vai para aquele bairro ali. Aí ela falou assim, quando eu estou indo lá no ônibus, pastor, daqui a pouco eu comecei a ouvir no fone, né? Um hino, e comecei a cantar dentro de mim aquele hino, e de repente, eu não sei o que aconteceu com a minha mente, eu assim, praticamente saí do ônibus, assim. Eu estava no ônibus, mas saí do ônibus, na mente. E eu saí daquele ônibus, e eu fico glorificando a Deus. Quando eu abri o olho, assim, todo mundo olhando para mim. E aí, quando eu percebi, eu estava falando em línguas estranhas dentro do ônibus. Eu falei, qual foi sua reação? Aí ela pegou e falou assim, foi levantar com vergonha, e fui para a porta. Eu falei, e aí? Aí ela falou assim, eu puxei a cordinha, o pessoal atônito assim, ó. E eu fui para a porta, desci. Quando eu desci no ponto de ônibus, aí eu fui num cantinho lá no ônibus e eu chorei muito. Deus me visitou de forma no ponto de ônibus. A graça de Deus a visitou de forma poderosa. Aleluias. Eu estava dando uma aula uma vez de manhã, lá numa igreja nossa, fazendo um fechamento de escola dominical, como nós estamos aqui, e de repente um obreiro começou a falar em línguas estranhas, e eu me incomodei aquele dia, porque eu falei, poxa, eu gosto de falar, as pessoas prestam atenção no que eu estou falando, porque se você não elocubrar, não arrazoar, você nem pode me criticar, foi bom ou foi ruim? Não sei, não entendi. Então para ser bom ou ruim, você tem que entender, então tem que me ouvir, para entender o que eu estou falando, e eu gosto desse silêncio mesmo. Aí eu peguei, e falando ali, tal, aí daqui a pouco o irmão começou, eu achei estranho aquele negócio, e eu estava dando aula, e aquilo começou a me incomodar, tal, mas tudo bem, eu levei até o final, oramos, tal, quando terminou, só que o pastor da igreja, o pastor Zé Carlos, estava bem animado também. Eu falei, bom, o pastor está aprovando esse negócio, então deixa quieto, né, se o pastor está aprovando, está tudo bem. Aí daqui a pouco, quando terminou, o pastor falou, você não sabe o que aconteceu? Esse irmão não falava em línguas, enquanto havia a exposição da palavra, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Deus tem isso para você, meu irmãozão. Deus tem isso para você. Deus quer te revestir de poder, de unção, de graça, de virtude. E você diz, para que isso, pastor? Para você produzir mais intensamente no reino de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, diz o Senhor. Em meu nome falarão novas línguas. Lá nos Estados Unidos, em 1901, surgiu um pregador chamado Charles Fox Parham. E o Charles Fox Parham, ele era um pregador e ele tomou assim a iniciativa de colocar os irmãos ali do seminário para fazer o quê? Para estudar o Espírito Santo, como os irmãos estão fazendo aqui. E ele começou a falar sobre isso. E aí tinha a secretária do seminário chamada Agnes. E um dia a menina entrou, eles estavam conversando assim, praticamente homens lá na sala de aula, e os homens são mais resistentes mesmo, nós somos mais racionais, né? Então a gente menos emotivo, mais racional. E aí então ele estava lá expondo, e a moça entrou. E quando ela entrou, Deus tomou a moça.
Aleluia. Ela foi a primeira batizada do avivamento recente de Charles Fox Parham. Aí depois o Parham vai e muda para Chicago. Lá em Chicago, vem estudar na escola um negro chamado William Joseph Seymour. E o William Joseph Seymour vai para lá, e o William não podia ficar no mesmo ambiente que os brancos. Havia escola dos brancos e escola dos negros, então não podia ficar. Aí o que o Charles Fox Parham fez? Mandou fazer um buraco na parede, colocar uma cadeira lá do outro lado, e disse: fica aí, filho, fica aí, porque você vai ouvir a palavra e Deus vai falar com você. E aí, por conta das leis mesmo, havia todo aí, deixou ele lá. Ele não podia colocar ele para dentro ali, foi uma limitação que ele teve. Mas ele lá fora foi entendendo os textos, foi lendo os textos e lendo a palavra e pedindo a Deus, e pedindo a Deus, e pedindo a Deus. Um dia terminou a aula, ele foi para casa. E quando ele estava em casa, o Espírito Santo de Deus o tomou e ele foi batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Aí ele começou um trabalho e ele abriu um galpão lá na Rua Azusa. E lá na Rua Azusa a mão de Deus desceu ali. E aí na igreja do William Seymour, como em Los Angeles permitia brancos e negros congregarem no mesmo ambiente, ele abriu as portas. Vejam que o Abraham Lincoln tinha recentemente abolido a escravidão nos Estados Unidos, porque o Abraham Lincoln, ele faz a abolição da escravidão ali por volta de 1889, mais ou menos. Ele aboliu a escravidão. Quando deu 1906, o William Joseph Seymour surge e fala: aqui nessa igreja não há branco, não há negro, não há rico e não há pobre, aqui não há gordo e não há magro, há homens desejosos de receber o poder do Espírito Santo de Deus. E aí a Rua Azusa explode, e de repente aquele evento vai para Chicago. Daí vem Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois suecos, polacos, polacões, lá, intelectuais, frios, europeus. Não tinha nada do traquejo e do molejo africano, e também não tinha nada do molejo latino-americano. Eram pessoas duras, escandinavos, Mas quando entraram na igreja, Deus tomou os dois. Eram jovens, eles falaram outras línguas, e Deus deu uma cidade para eles, e eles vieram para Belém do Pará. E aqui eles foram para uma igreja batista, e eles começaram a expor, como os irmãos estão sendo expostos aqui, a palavra de Deus. E de repente Deus tomou aquele ambiente. 19 pessoas saíram da Batista, fundaram as Assembleias de Deus. E aí, quando ele estava lá pregando o evangelho, uma irmã chamada Celina de Albuquerque, uma velhinha, ouviu a palavra e foi para casa. Durante a noite ela acordou 3 horas da manhã, despertada pelo Espírito Santo, e ela dobrou o joelho. Ela era a esposa de um cara chamado Henrique também. E aí ela dobrou o joelho e ela orou lá, e Deus batizou ela. Só que ela não podia fazer alarme, porque o marido dela continuava dentro da Batista, então ela não pôde fazer alarme. Ela se trancou no banheiro e ficou falando em línguas estranhas no banheiro, batizada no Espírito Santo ali. Quando foi pela manhã, o marido saiu para trabalhar, e ela foi na casa de uma irmã chamada Maria de Nazaré. E quando ela atravessou a rua e encontrou a irmã, ela não falou nada. Ela só deu um abraço. E a irmã Maria de Nazaré foi cheia do Espírito Santo. E esse fogo pentecostal tem, aleluia, tomado as nossas vidas. Aí você diz: pastor, mas isso é para mim, pastor? Será que eu sou, aleluia, digno disso? Está escrita essa promessa, diz respeito a todos quanto o Senhor chamar. Essa promessa também é para você. Não procure racionalizar, mas procure fazer o que o Lucas disse aqui: se abra para o Senhor. Deus vai fazer grandes coisas esse dia. Deus vai fazer grandes coisas esse final de semana. Deus vai abençoar a sua vida.